que é um relacionamento buraco negro? É um relacionamento em que você não consegue mais colocar energia positiva nele. Eu chamo de relacionamento buraco negro porque como é que funciona o buraco negro? A luz passa perto de um buraco negro, ela é absorvida pelo buraco negro. Então se uma luz está passando lá no espaço, tem um buraco negro, a luz ela é absorvida, ela é sugada pelo buraco negro. Por isso que ele chama buraco negro, nada escapa de lá, nem a luz escapa de lá. E tem relacionamentos que são assim, são relacionamentos em que tem uma perspectiva muito negativa, em que o tempo todo, qualquer coisa, mesmo as coisas boas que você coloca lá dentro, não saem, não provoca resultado, só sai emoções negativas. Você já viveu um relacionamento assim? Você está num relacionamento assim, em que as suas tentativas, elas parecem fracassar, porque não tem nem espaço para coisas positivas? Até quando acontece um presente, a pessoa leva para o lado errado, até quando a pessoa faz algo bom, o outro fica desconfiado. Esse é o relacionamento buraco negro. E a gente sabe o que faz um relacionamento chegar nessa posição. Quais são os 4 passos para um relacionamento chegar nesse estágio de buraco negro? Primeiro, começa uma negativa das tentativas de conexão. O que são tentativas de conexão? Tentativas de conexão são formas que você tenta ter a atenção do parceiro ou da parceira. Todo casal faz isso e isso é importante para o casamento. Faz parte de um relacionamento normal você fazer as tentativas de conexão e ser respondida. Então quando você está no almoço típico em 10 minutos, um casal que vai continuar feliz ao longo da vida tem em média 100 tentativas de conexão. 100 tentativas de conexão em 10 minutos. Isso dá uma tentativa a cada 6 segundos para você ter noção. Então você está conversando e você perguntou, passa o sal, quer saber do meu trabalho? Me conta do seu dia. E aí você olha para a pessoa, você joga como se fosse uma isca. Você joga uma tentativa do outro olhar e continuar ali comunicando com você. Essa é a ideia das tentativas de conexão. A primeira coisa que acontece para o seu relacionamento sair do prumo e ir para o estado de buraco negro são negativas da tentativa de conexão. Num casamento feliz, as tentativas de conexão elas são respondidas 89% das vezes, enquanto num relacionamento entristecido, que vai com o tempo se tornar infeliz, uma tentativa de conexão é respondida só 33% das vezes. Então eles acabaram de casar, as pessoas estão apaixonadas. Se você estuda tentativas de conexão que existem e como que o outro responde, já dá para você prever como que vai ser a saúde desse relacionamento. Então as tentativas de conexão começam a ser negadas. Você começa a fazer perguntas, o outro não responde. Você tenta interagir, a outra pessoa te bloqueia. Ele faz tentativas de conexão da maneira dele e você o julga. Então essas tentativas são bloqueadas, elas são ignoradas. Ou você vira contra o outro, ao invés de virar um para o outro. Quando isso acontece, você começa a ter essa sensação negativa no seu relacionamento de bloqueio das tentativas de conexão. O segundo passo, acontece alguma briga, algum conflito. Então, quando isso acontece, uma briga, um conflito, um acidente, um incidente infeliz, é a segunda parte, porque você não sabe processar isso. Isso chega num ambiente em que não há muitas tentativas de conexão, em que não há aquela impressão de que o relacionamento está indo bem. Então, você chega uma briga e você não processa essa briga. Acontece um conflito e você não consegue falar sobre ele, ou você fala de uma maneira ou outra, se sentir julgado, e aquilo começa a escalar, aquilo pode escalar para uma briga ainda maior. Você não consegue processar aquela briga. Esse é o segundo passo, caminhando para um relacionamento buraco negro. Terceiro passo, acontece um efeito chamado efeito Zarnik. O que é esse efeito? Zarnik foi uma pesquisadora da área da psicologia que ela começou a estudar garçons em Londres no começo do século passado. E ela descreveu um efeito muito interessante. Depois de 8 horas de trabalho, os garçons não conseguiam se lembrar absolutamente nada que eles tinham entregado. Eles não se lembravam de nada, a não ser dos pedidos das pessoas que eles não conseguiram completar. Então, vamos supor, você chega lá no restaurante e pede, eu quero uma batata frita e um hambúrguer. O garçom te entrega aquilo e esquece o que você pediu. No final do trabalho, ele nem lembra que ele te entregou um hambúrguer e uma batata frita. Mas se você pede alguma coisa e por algum motivo ele não consegue entregar, ele sai para pegar e alguém fala assim, deixa que eu levo, ou alguma coisa assim, ele não consegue completar o pedido, ele se lembrava depois, ele ficava lembrando daquele pedido depois. E aí ela passa a estudar esse efeito, que foi conhecido como efeito Zarnik. Aquilo que não é completado na nossa mente, aquele ciclo que não fecha, aquilo que não tem fechamento para nós, ele fica voltando, ele fica ruminando, a gente não consegue
consegue esquecer aquilo. É por isso que, inclusive, quando eu falei da recuperação da traição, eu falei que você precisa entender o processo, entender o que aconteceu no seu relacionamento para você passar pelo processo de reconexão. Nós já falamos da recuperação da traição aqui, vocês lembram? O efeito Zarnik, ele também acontece em relacionamentos. Você não consegue esquecer as brigas que você não completou, aquelas comunicações que você não deixou de falar, aquilo que você se apagou, você ficou com ressentimento, você ficou engasgada tentando conversar sobre alguma coisa e não se sentiu escutada. Esses são os momentos que começam a vir na memória. Então os momentos positivos, aqueles momentos bons, aquilo que te completava no relacionamento, para de vir na memória. Então vamos supor, você está lá atendendo um cliente, você é advogada, você está atendendo um cliente, você está lá com todo aquele profissionalismo, você consegue entender as melhores leis que vão ajudar o seu cliente, que conseguem defendê-lo daquela injúria que ele está precisando, e aí você está lá preparando o cliente, de repente começa a vir lembranças da briga que você teve com o teu marido ontem, daquela briga que você não resolveu direito, que você não tinha as comunicações para poder lidar com aquele problema. E aí você acha que vai conseguir render no teu trabalho? Não vai conseguir, vai ficar pensando, ruminando. Aí vai vir a ideia assim, ó, por que eu não consigo ter o mesmo sucesso que eu tenho aqui com os meus clientes lá na minha casa? O que está faltando? Você começa a pensar que tem algum problema com o teu marido, ele vai fazer alguma coisa errada. O teu marido fala que vai agora hoje jantar com os amigos, e você pensa já, o pior aconteceu, ele está me traindo, esse cafajeste, ele nem pensa em mim mais, a gente acabou de brigar e ele não quer conversar comigo. Então você começa a ter o que a gente chama de perspectiva negativa. É o quarto passo. O quarto passo, você começa a ter perspectiva negativa, a cultivar o ressentimento ao invés de cultivar o diálogo, a conversa, a forma de lidar com a outra pessoa que não seja de uma maneira tão negativa. Você consegue perceber esse efeito dominando sua comunicação? Você consegue perceber o quanto que fazer dessa forma faz com que você tenha uma perspectiva negativa? E aí começa a aparecer os 4 cavaleiros do Apocalipse, que são padrões de comunicação que vão fazer com que a sua comunicação fique muito pior, que vocês tenham ainda menos tentativas de conexão. E o ciclo ele se repete, ele vai se aprofundando. Você tem menos tentativas de conexão, quando acontece uma briga, ela não é processada. Você tem o efeito Zarnik, não consegue esquecer uma briga e volta a ter mais perspectiva negativa, a usar mais os 4 cavaleiros do Apocalipse. Isso vira um ciclo que devora as energias positivas do seu relacionamento. E aí o seu relacionamento se transforma num relacionamento buraco negro. Você já esteve em algum momento do seu relacionamento num relacionamento buraco negro, em que nem mesmo as atitudes positivas elas parecem produzir emoções positivas no seu relacionamento? Quando isso acontece, o que gera na vida da pessoa? Um relacionamento buraco negro. Um relacionamento em que você não consegue colocar nada positivo. Ah, já sei, tive uma ideia, tá chegando os dias dos namorados, vou fazer um negócio positivo pro meu marido. Aí você tenta fazer alguma coisa, aquilo não cola. Vocês acabam brigando no final das contas de novo. Por quê? Relacionamento buraco negro. Nem mesmo aquela coisa que você tenta fazer de legal sai bem. Vai fazer uma viagem, briga pra sair no carro. Fica aquele climão a viagem inteira. Briga lá com usando os 4 cavaleiros porque um quer fazer outra coisa, outro quer fazer outro. É por isso que quando a pessoa fala assim, qual que é a solução pro seu casamento? Você tem que viajar, você tem que sair, você tem que explorar coisas novas. Essas coisas fazem parte de um relacionamento saudável, mas não é isso que resolve um casamento. Não é o suficiente você estar numa situação em que você simplesmente sai para viajar. Se você não se comunica bem na viagem, você briga na hora de ir, você briga por causa das malas, você briga por causa lá do negócio do avião, do jeito que o cara faz as coisas, porque ele tá usando o celular demais durante a viagem, porque você não se sentiu conectada, porque o sexo não tá íntimo, e aí a sua viagem continua sendo porcaria. Porque o que importa é a forma como você se comunica com o teu parceiro. O que realmente faz diferença é se você consegue ter as ferramentas do teu da pessoa, do seu relacionamento, ele ter a mesma grandeza. Você conseguir falar sobre a sua necessidade, atender a tentativa de conexão do outro, se fazer atendidas nas suas tentativas de conexão, processar os seus conflitos de uma maneira adequada, porque aí você não tem o efeito Zarnik e a sua perspectiva não é negativa, ela é positiva no seu relacionamento. Você explica as coisas que acontecem no seu relacionamento através de uma visão positiva. Puxa, muitas e muitas vezes estive nesse buraco negro. Nunca entendi o porquê desses pensamentos negativos voltando o tempo todo. Exatamente, isso é a ruminação. Você começa a ruminar. É péssimo para a sua saúde mental. É por isso que as pessoas estão lá fazendo o Reconnect hoje, estão conseguindo
já na terceira semana, sentir um alívio de sintomas depressivos, muitas vezes. Porque o relacionamento começa a mudar, você começa a ter melhora de sintoma depressivo. Mesmo que você nem tenha aumentado a medicação, que você tenha colocado medicação em alguns casos. Então esse efeito é muito importante para a nossa saúde mental.